E o Corinthians vai vender jogadores na metade do ano. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre as maiores possibilidades e sobre valores pretendidos pelo Timão. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras. Flaco Lopes corre sério risco de não ficar na metade da temporada. Falo ainda sobre o São Paulo e o terceiro escândalo nos últimos dias envolvendo venda de ingressos com mais um dirigente participando. Preciso te contar que o Botafogo promoveu outra onda de dispensas, mas tem jogadores bem discutíveis faturando alto. Para completar, Tite só escapa do rebaixamento no Cruzeiro com uma única condição. Te explico ainda sobre o futuro de Coutinho, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabe que o palpitão do Nicola tem mandado bem demais. Nessa semana a gente acertou praticamente todas as dicas que passamos. Até por isso, nesse sábado, serei mais ousado, tá? E vou apostar em 4 resultados, garantindo uma odd de R$4. Ou seja, se a gente vencer hoje, nossa fezinha vai ser multiplicada em 4 vezes. Até por isso, um pouco mais arriscado, é bom que vocês saibam. Preciso da vitória do Thun, que é líder no campeonato suíço. Preciso da vitória do Union Saint-Gilloise, que é líder no campeonato belga. Preciso da vitória do Chelsea, que pega o penúltimo colocado na Inglaterra. E preciso da vitória do City contra o Newcastle, o City na perseguição ao Arsenal na Premier League. Repetindo, se esses 4 resultados acontecerem, a gente pega uma odd de 4, o que é muito, mas muito legal. Se você quiser entrar nessa aventura, clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do Nicola e esse bilhete com odd 4 já aparece. Minha sugestão é que você vá num valor um pouco menor, até porque os riscos são maiores. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Lusa decidiu vender seus ingressos físicos, aqueles que não foram negociados virtualmente, na sede da Leões da Fabulosa, a principal uniformizada da Portuguesa. Qual que é a ideia com essa iniciativa? Evitar que torcedores corintianos comprem ingressos que são destinados a lusitanos. A Portuguesa vendeu pouco mais de 4.000 dos 7.800 ingressos que estão à sua disposição. Já Anderson Barros, diretor do Palmeiras, cutucou Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians. O Anderson Barros disse o seguinte, abre aspas, como Marcelo Paz pode criticar o uso da grama sintética se até o ano passado ele era o CEO da SAF do Fortaleza, que manda seus jogos em um dos piores campos do futebol brasileiro? Só para explicar, Marcelo Paz fez duras críticas à Arena da Baixada, o gramado sintético de lá e de fato está horroroso. Quero contar que o Palmeiras que enfrenta o Capivariano nesse sábado, valendo vaga na semifinal do Campeonato Paulista, encontra um velho conhecido, Felipe Azevedo. O atacante do Capivariano já tem 8 jogos em sua carreira com o Verdão, contra o Verdão, e nesses 8 jogos, incríveis 5 gols marcados. Preciso falar também sobre o Fortaleza, que ficou com $1.800.000 da venda do Adam Barreiro, até aí nenhuma novidade. O que eu consegui apurar é que o atacante paraguaio, que vai jogar no Boca Juniors, aceitou perdoar uma dívida que o Fortaleza tinha com ele de $300.000. Essa grana, entre aspas, se soma ao valor de $1.800.000 na transferência. Você lembra do Lucas Braga, né? Atacante formado na base do Santos, que chegou a jogar pelo Vitória e estava em negociações avançadas com o Fortaleza. Pois bem, ele precisou abandonar a carreira aos 29 anos de idade por conta de uma doença congênita. Muita sorte nos próximos passos do Lucas Braga. Preciso contar também que o Campeonato Catarinense já teve o rebaixamento do Joinville, um dos grandes do estado. E o Figueirense só escapa da queda para a segunda divisão com um milagre. Curiosidade, Joinville e Figueirense disputavam há cerca de 10 anos a primeira divisão do futebol nacional. A saideira do giro de notícias conta que a Kelme, fornecedora de material esportivos, não conseguiu entregar os uniformes pedidos pelo Muriaé, time mineiro, mas fez a restituição da grana que já havia sido antecipada pelo Muriaé. Enfim, problema resolvido entre as partes. Quero te contar agora sobre o futuro de Coutinho nessa sexta-feira. Vasco e Coutinho assinaram a rescisão do contrato de forma amigável. O vínculo se encerrava em junho e as partes optaram por quebra desse vínculo a pedido do jogador.
Para onde vai o meio atacante de 33 anos de idade? Essa é a grande pergunta que tem sido feita. Há pessoas próximas, em outros tempos, o Coutinho garantiu que não jogaria em outro clube brasileiro que não o Vasco. Se essa máxima continuar valendo, dá para imaginar que ou o Coutinho se aposenta ou deve jogar nos Estados Unidos. O Los Angeles Galaxy é o maior interessado em sua contratação. O Galaxy, que recentemente inclusive comprou 2 vagas de estrangeiros de times rivais, para ter a possibilidade de ir ao mercado. O Coutinho é aguardado no Galaxy desde o fim do ano passado. Tudo por causa da lesão de Riqui Puig, ex-jogador do Barcelona. Ele teve a 2ª lesão grave em um joelho e vai precisar ficar bastante tempo fora. O processo de convencimento ao Coutinho começou há algum tempo atrás, incluindo inclusive a participação de Gabriel Peck, que já foi jogador do Vasco. Ele passou as melhores referências possíveis do clube americano para o jogador. Agora é aguardar, e assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Fui o primeiro a informar que o LA Galaxy estava super interessado com proposta oficial pelo jogador. Bora falar agora sobre Tite. Qual a chance de o treinador permanecer no Cruzeiro ao fim do Campeonato Mineiro? Há somente uma saída. O Tite só escapa da demissão se conseguir se sagrar campeão mineiro. A situação dele é idêntica à de Dorival Júnior no ano passado no Corinthians. Ou o Dorival ganhava a Copa do Brasil ou ele seria demitido. No fim das contas, o Corinthians se sagrou campeão e o Dorival permanece no clube com direito a mais uma taça. Ele venceu a Supercopa do Brasil nesse ano em cima do Flamengo. Voltando ao caso do Cruzeiro. Raposa começa a enfrentar nesse sábado o Pouso Alegre, 2 partidas válidas pela semifinal do Campeonato Mineiro. Se cair para o pequenino time do Pouso Alegre, o Tite será demitido na hora. Detalhe importante, Pouso Alegre tem uma folha de R$700 mil por mês. A folha do Cruzeiro supera com alguma facilidade os R$25 milhões mensais. Já contei para vocês que o Gerson sozinho ganha o equivalente a mais de 4 meses da folha salarial do Pouso Alegre. Se o Cruzeiro passar pelo Pouso Alegre, e a gente imagina que isso acontecerá, terá na final do Mineiro ou o Atlético ou o América. E aí, sendo campeão, o Tite permanece. Perdendo o título para algum dos seus rivais, o Tite também será demitido. A relação dele com o torcedor é muito ruim, existe enorme desconfiança. O fato de o filho também querer tomar as rédeas do negócio é algo que causa incômodo entre os dirigentes do Cruzeiro. Vale a lembrança de que a sombra de Leonardo Jardim é enorme. Muita gente dentro do Cruzeiro defende que o Tite seja demitido para que o técnico português possa ser recontratado. Hora de te falar sobre o Manchester United, mais um de olho em uma joia do Atlético Mineiro. Eu me refiro a Gabriel Veneno, meio atacante de só 16 anos de idade, que já atua no time sub-20 do Galo. O United se juntou a vários outros clubes, como Arsenal, Chelsea e Manchester City. Não há proposta oficial pelo jogador, mas ele vem sendo monitorado de perto, até porque seus vídeos com dribles e jogadas fantásticas viralizaram ao longo da temporada passada. Jogador que foi revelado no Santos, acabou não ficando no Peixe por desavenças lá e foi contratado em 2023 para o Sub-15 do Clube Atlético Mineiro. O jogador completa 17 anos de idade em julho e deve ganhar um pouco mais de oportunidades no time de cima, sob o comando de Eduardo Domingues. Para completar, bora falar um pouquinho sobre o Eduardo Domingues. O treinador argentino de 47 anos de idade se despediu do Estudiantes nessa sexta-feira com vitória contra o Sarmiento, Campeonato Argentino. Uma linda festa promovida por jogadores dentro de campo e por torcedores do lado de fora. Ele sai do clube depois de 3 temporadas com 5 títulos ganhos. É esperado na terça-feira, ou seja, não participa em nada do primeiro jogo do Campeonato Mineiro, semifinal contra o América, que acontece nesse domingo. Hora de falar sobre o Botafogo, que demitiu mais 10 funcionários nessa sexta-feira. Leva de demissões nos últimos dias enorme. Foram pelo menos 40 pessoas dispensadas. O Botafogo alega que com essas saídas vai economizar cerca de 11 milhões de reais por ano. Mas queria destacar alguns salários de atletas bastante pouco produtivos dentro do Botafogo para ver se você concorda em dispensar quase 50 pessoas, garantindo uma economia de 11 milhões de reais no ano, tendo, por exemplo, Joaquim Correa ganhando 1 milhão e 600 mil reais por mês, ou o Arthur Cabral ganhando 1 milhão e 400 mil mensais. O Arthur, ex-atacante do Palmeiras e do Red Bull Bragantino, ganha 1 milhão e 300 mil. O Neto, goleiro super questionado por uma série de falhas, fatura 700 mil mensais. Isso sem falar no Christian Ramos, centroavante de qualidade bem discutível, 525 mil por mês. Nessa última leva de dispensas caíram também Cláudio Caçapa,
que era auxiliar técnico fixo da comissão do Botafogo, e Rafael Rezende, que já foi comentarista do Sport TV e vinha trabalhando no scout do clube. Preciso te contar sobre o terceiro escândalo envolvendo venda de ingressos com personagens diferentes e importantes do São Paulo. Para fazer a ordem cronológica da coisa, Mara Casares, ex-esposa do então presidente do Tricolor Júlio Casares, e Douglas Schwartzman, diretor da base, foram flagrados num áudio conversando sobre a venda de ingressos clandestinamente de um camarote do São Paulo. Esse episódio resultou na queda de Júlio Casares da presidência. Nessa semana surgiu a informação de que Cristina Macis, filha do atual presidente Harry Macis, também vinha fazendo uso da venda de ingressos do camarote destinado ao então vice-presidente Harry Macis. Ela vendeu ingressos para jogos do São Paulo e para shows que foram realizados no estádio do São Paulo. Nessa sexta-feira, inclusive, rolou uma reunião do Conselho Consultivo para tratar sobre o tema. Já te explico essa história. Quero contar que Olten Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, também é alvo de mais uma polêmica envolvendo venda de ingressos. O UOL teve acesso a um áudio em que um filho de um amigo do Olten Aires negocia a venda de ingressos em nome do presidente do Conselho Deliberativo. O Olten Aires já garantiu que vai resolver esse problema, que ele não tem participação nenhuma, mas é um grande escândalo, uma enorme vergonha que o São Paulo tenha dirigentes e conselheiros que ganhem em cima do clube às custas de venda de ingressos de forma ilegal. Me lembrei de uma declaração de uma pessoa da Polícia Civil afirmando que o Morumbi se tornou um grande caça-níquel, e isso é verdade. E pelo jeito inclui gente de situação, de oposição, uma grande lástima. Na reunião do Conselho Consultivo dessa sexta-feira, que foi convocada para discutir o futuro de Harry Macis, o presidente afirmou que em hipótese alguma pedirá demissão, não vai renunciar e fica pelo menos até dezembro. Embora o São Paulo já tenha anunciado por meio do seu Conselho Consultivo a criação de duas sindicâncias, uma interna e outra externa, para avaliar se o Macis teve participação nessa venda de ingressos da filha. Também está sendo definido uma redução na distribuição de ingressos de cortesia para diretores e conselheiros. Uma vergonha. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para opinar a respeito do tema, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Flaco Lopes será alvo de proposta grande do futebol espanhol na metade do ano. O interessado é o Atlético de Madrid, que chegou a procurar o Verdão em janeiro, demonstrando a intenção de contratá-lo. Na oportunidade, Leila Pereira nem quis abrir conversas. Só que a tendência é que Julián Álvares, atacante que pertence ao Atlético de Madrid, seja negociado até julho. E o alvo escolhido pelo Atlético de Madrid é outro argentino, justamente o Flaco Lopes. Atacante que tem evoluído bastante com a camisa alviverde. A parceria com Vitor Roque fez dele um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na temporada passada, e a coisa prossegue em 2026, 10 partidas com 5 gols e 3 assistências. Vale a lembrança de que o Flaco havia sido comprado em 2022 por 9,5 milhões de euros. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras: qual seria um valor justo para a venda do Flaco Lopes? Você gosta dele? Não gosta? Tem já em mente um substituto? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? E o Corinthians vai precisar vender pelo menos um jogador na metade do ano. Isso está decidido entre o presidente Osmar Stabile e o diretor executivo de futebol Marcelo Paz. Tudo por causa da necessidade de entrada de dinheiro. Marcelo Paz foi categórico a explicar esse caso, abre aspas para ele: não teve nada sobre o bidão até agora. Pelo André, sim, houve procura, mas nenhum jogador sai agora, não tem a menor chance. Eles continuam no clube. Só que na janela na metade do ano é necessidade. Vai ter venda. O Corinthians precisa vender atletas por uma questão orçamentária. O Dorival sabe, o presidente, que é o líder desse processo, sabe. Hoje o clube está com tudo em dia. Foi paga a premiação da Copa do Brasil, da Supercopa, direitos de imagem e salários. Também por isso precisamos vender jogadores, disse Marcelo Paz em uma entrevista à ESPN. Queria acrescentar alguns detalhes importantes. Você, torcedor corintiano, não deve sonhar com transferências de 40, 50 milhões de euros para atletas, por exemplo, como Breno Bidon e também André. Hoje esses dois, ao lado do Yuri Alberto, são os atletas mais valorizados do elenco alvinegro.
O patamar que o Corinthians parte para tratar sobre esses atletas é do recorde da venda do Corinthians, feita com o Moscardo, 18 milhões de euros. Nicola, então você está querendo dizer que o Corinthians vai vender o Bidon e o André por 18 milhões? Não. Eles partem desses números, sonhando em 20, em 25, em no máximo 30 milhões de euros. Há uma preocupação muito grande do Corinthians em não falar em 40, 50 milhões de euros, porque depois essas propostas não chegam e o Corinthians vai precisar se desfazer desses atletas por cifras inferiores, causando enorme pessimismo no torcedor corintiano. E você? Quais seriam seus preços para Yuri Alberto, para André e para Bidon? E se você pudesse escolher só um dos três para vender, qual seria? Use o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surge notícia. Tchau!